Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Na primeira vez dela, ele jurou que teria cuidado. Mas bastou um toque para o milionário perder o controle, tomado por um encanto que não o deixou parar a noite inteira. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. Marina sempre acreditou que sua vida era pequena demais para grandes acontecimentos. Aos 22 anos, estudante de letras na USP e funcionária da Livraria Cultura da Augusta, dividia os dias entre aulas no campus da cidade universitária, pilhas de livros que se acumulavam em sua mesa de trabalho e o constante esforço de não decepcionar a família, especialmente por ser a primeira a pisar numa universidade federal. Sua rotina cabia perfeitamente entre 3 estações de metrô: Clínicas, onde estudava, Consolação, onde trabalhava, e Vila Madalena, onde morava num pequeno apartamento com 2 amigas. Seu mundo parecia feito de páginas amareladas, cafés requentados e sonhos escritos num caderno surrado que ninguém além dela jamais leria. Cresceu no Capão Redondo, filha de uma costureira e um motorista de ônibus, que fizeram sacrifícios imensos para que ela chegasse onde estava. Dona Célia, sua mãe, bordava uniformes escolares até altas horas para pagar as passagens de ônibus que levavam Marina do extremo sul até a universidade. Seu pai, Valdenir, economizava cada centavo da gorjeta para comprar os livros que ela precisava. Eles viam nela uma chance de mudança, um futuro diferente, e Marina carregava esse peso com orgulho e responsabilidade. Na livraria, entre estantes de madeira escura e o cheiro inconfundível de papel novo, Marina havia encontrado seu refúgio. Conhecia cada seção de cor, sabia exatamente onde estava cada título e tinha desenvolvido uma habilidade quase telepática de recomendar o livro certo para cada cliente. Os frequentadores já a conheciam pelo nome, e ela se sentia útil, valorizada, parte de algo maior que sua própria existência. Até que numa quinta-feira qualquer de março, tudo mudou. Bruna, sua colega de trabalho e amiga desde o primeiro ano da faculdade, estava desesperada. Tinha conseguido um trabalho extra como garçonete num evento de gala no Copacabana Palace. Não no Rio, mas no hotel 5 estrelas que levava o mesmo nome e ficava nos Jardins. E precisava faltar no último minuto por causa de uma crise de gastrite. O pagamento era tentador, R$ 500 por uma noite de trabalho, mais das gratificações. Para Marina, que ganhava um salário mínimo e meio na livraria, era uma quantia que faria diferença no orçamento apertado. Por favor, Mari, você me salva. Eu já falei com a coordenadora. Ela disse que pode ser qualquer pessoa, desde que saiba equilibrar uma bandeja e não faça escândalo. É só servir drinks e salgadinhos para uns empresários cheios da grana. Você mal vai precisar conversar com ninguém. Marina hesitou. Nunca havia trabalhado como garçonete, muito menos num ambiente requintado. Sua experiência se limitava a ajudar a mãe nas festas de casamento que ela atendia como freelancer aos fins de semana. Mas R$ 500 eram R$ 500 e ela estava tentando juntar dinheiro para comprar um notebook usado que facilitaria muito seus estudos. Na sexta à noite, vestindo o uniforme preto e branco que Bruna havia emprestado, um pouco largo na cintura, um pouco curto nas pernas, Marina chegou ao hotel com o estômago embrulhado de nervosismo. O evento era o lançamento de uma nova linha de investimentos de uma das maiores empresas do país, a Veridian Holdings. O salão estava repleto de homens de terno italiano e mulheres com vestidos que provavelmente custavam mais que a renda anual de sua família. As instruções eram simples: circular pelo salão oferecendo canapés e champanhe, manter um sorriso educado, não se intrometer nas conversas. Marina observou as outras garçonetes. Todas pareciam confortáveis naquele ambiente, movendo-se com elegância natural entre os convidados. Ela, por sua vez, sentia-se como uma intrusa, como se a qualquer momento alguém fosse apontar para ela e gritar que não pertencia àquele lugar. Durante a primeira hora, conseguiu manter-se invisível. Servia as bebidas, recolhia os copos vazios, sorria quando necessário. Começou a relaxar,
pensando que talvez conseguisse passar pela noite sem incidentes. Foi quando notou um homem de meia-idade parado sozinho, próximo às grandes janelas que davam vista para o Parque Ibirapuera. Ele era alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo um terno azul marinho que claramente fora feito sob medida. Mas não era sua aparência que chamava a atenção, era sua postura. Enquanto todos os outros convidados conversavam animadamente, formando grupos e rindo alto, ele permanecia isolado, observando a movimentação com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Não parecia entediado, mas tampouco interessado. Era como se estivesse presente fisicamente, mas mentalmente em outro lugar. Instintivamente, Marina dirigiu-se até ele com uma taça de champanhe na bandeja. Quando se aproximou, pode ver que ele era mais novo do que imaginara à distância, talvez 40 e poucos anos, e que tinha olhos de um tom de verde que ela nunca havia visto antes. Olhos cansados, mas intensos. «Champanhe?» ofereceu ela, estendendo a bandeja. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez, embora ela tivesse passado por ali várias vezes durante a noite. Seus olhos percorreram rapidamente seu rosto, parando por um momento em seus lábios, depois retornando ao seu olhar. «Obrigado», disse pegando a taça. Sua voz era grave, pausada. «Primeira vez aqui?» Marina hesitou. Era uma pergunta inocente, mas algo no tom dele sugeria que não estava falando apenas sobre o evento. «Primeira vez trabalhando em algo assim», admitiu. «É meio intimidante». Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto da boca dele. «Intimida mesmo. Às vezes me pergunto por que ainda venho a esses eventos». «Você é dono de alguma empresa?» A pergunta saiu antes que Marina pudesse se censurar. Imediatamente, corou. «Desculpe, não devia ter perguntado». «Não se desculpe. É refrescante alguém que não sabe quem eu sou». Ele tomou um gole do champanhe sem tirar os olhos dela. «Eduardo Mendoza. E você?» «Marina. Marina Santos». «Marina», repetiu, como se estivesse experimentando o nome. «Nome bonito, combina com você». Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Havia algo na forma como ele falava, um interesse genuíno que não conseguia decifrar. Homens como ele, claramente ricos e poderosos, não costumavam notar pessoas como ela, muito menos puxar assunto. «Preciso voltar ao trabalho», disse, dando um passo para trás. «É claro». Eduardo assentiu, mas não desviou o olhar. «Talvez nos vejamos mais tarde». Marina afastou-se, consciente de que ele continuava observando-a. Durante o resto da noite, sentiu seu olhar sobre ela várias vezes. Quando passava perto, ele sorria sutilmente, um sorriso que fazia seu coração disparar sem motivo aparente. Foi próximo ao final do evento que tudo desandou. Marina estava servindo a última rodada de champanhe quando tropeçou no tapete persa que decorava o centro do salão. A bandeja voou de suas mãos e o líquido dourado espalhou-se pelo terno de Eduardo, que estava justamente passando por ali naquele momento. O salão inteiro pareceu parar. Conversas cessaram. Olhares se voltaram para eles. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, as lágrimas ameaçando escapar. Ela havia arruinado tudo. Não só perderia o pagamento da noite, como provavelmente seria demitida antes mesmo de começar. Eu sinto muito mesmo», gaguejou procurando desesperadamente por guardanapos. «Eu vou pagar a lavanderia. Eu prometo, eu...» «Marina». A voz de Eduardo era calma, serena. Quando ela levantou o olhar, encontrou-o sorrindo. Não um sorriso de educação forçada, mas um sorriso genuíno, quase divertido. «Está tudo bem. Mas seu terno é apenas um terno». Ele pegou alguns guardanapos de uma mesa próxima e começou a se limpar, sem demonstrar qualquer irritação. «Acontece». Marina olhou ao redor. Os outros convidados haviam voltado às suas conversas, mas ela ainda sentia alguns olhares curiosos. Eduardo, no entanto, parecia completamente alheio à situação. «Você está bem?» perguntou ele, tocando levemente seu braço. «Não se machucou?» A pergunta a pegou de surpresa.
Ele estava preocupado com ela, não com o terno caríssimo que ela havia arruinado. Estou bem, murmurou. Ótimo. Eduardo olhou ao redor do salão depois de volta para ela. Este lugar está ficando um pouco sufocante, não acha? Que tal sairmos para tomar um ar? Marina piscou confusa. Sair? Mas eu estou trabalhando, eu não posso... O evento está praticamente acabando e tenho certeza de que sua supervisora vai compreender. Havia algo hipnotizante na forma como ele falava, uma confiança tranquila que fazia suas palavras soarem como a coisa mais natural do mundo. Vamos! Antes que pudesse protestar novamente, Eduardo já estava guiando-a em direção ao terraço. Marina olhou por sobre o ombro, procurando pela coordenadora do evento, mas não a viu por lugar nenhum. O terraço do hotel oferecia uma vista deslumbrante da cidade. As luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte. Um mar de pontos dourados que pulsavam com a vida noturna da metrópole. O ar era mais fresco ali, carregado com o aroma das árvores do parque próximo. Melhor? Perguntou Eduardo, parando próximo à grade que cercava o terraço. Marina assentiu, ainda tentando processar o que havia acontecido. Por que você não ficou bravo? Por que ficaria? Ele apoiou-se na grade, olhando para a cidade. Foi um acidente. E, para ser honesto, você me deu uma desculpa perfeita para escapar daquele ambiente. Você não gosta desses eventos? Eduardo riu, um som grave e genuíno. Detesto. Sempre a mesma coisa. Pessoas falando sobre dinheiro, fechando negócios, fingindo interesse umas pelas outras. É tudo muito... Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Vazio. Marina estudou seu perfil. À luz suave das lâmpadas do terraço, Eduardo parecia mais jovem, mais humano. Havia uma tristeza sutil em seus olhos que não havia notado antes. Então, por que vem? Obrigação. Sou CEO da Veridian Holdings. Estes eventos fazem parte do trabalho. Ele virou-se para ela. E você? O que faz quando não está derrubando champanhe em executivos? Marina riu, surpresa com sua própria resposta ao humor dele. Estudo letras na USP e trabalho numa livraria. Letras, repetiu Eduardo interessado. Pretende ser professora? Na verdade, quero escrever. Romances, contos... Ainda não sei bem. Marina hesitou. Raramente falava sobre seus sonhos com estranhos, mas havia algo em Eduardo que a fazia se sentir à vontade. Sei que é meio idiota, querer viver de literatura no Brasil. Não é idiota, interrompeu ele com firmeza. É corajoso. Quantas pessoas desistem dos próprios sonhos porque acham que são impossíveis? Você fala como quem conhece o assunto. Eduardo sorriu, mas era um sorriso melancólico. Eu queria ser arquiteto. Sonhava em projetar casas, edifícios, espaços que fizessem as pessoas se sentirem bem. Acabei estudando administração porque meu pai dizia que era mais prático. E se arrepende? Todos os dias, a resposta saiu sem hesitação, mas agora é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais, disse Marina, surpreendendo-se com sua própria audácia. Eduardo a estudou por um longo momento. Você é muito jovem para falar com tanta certeza. Tenho 22 anos, retrucou ela, levemente ofendida. Exatamente. Mas seu sorriso tirava qualquer ofensa da observação. Na sua idade, eu ainda acreditava que podia mudar o mundo. E agora? Agora só quero encontrar um pouco de paz. Eduardo. Virou-se completamente para ela. Você lê muito? A mudança de assunto a pegou desprevenida. Leio. É meio que obrigatório trabalhar numa livraria. Qual foi o último livro que te marcou? Marina pensou por um momento. Água Viva, da Clarice Lispector. Tem uma frase que não sai da minha cabeça. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já que também não é mais. É sobre como tentamos agarrar momentos que já passaram no segundo em que os vivemos. Eduardo a olhou com uma intensidade que a fez corar. Interessante, muito interessante. Você lê, Clarice? Leio. Ou lia, antes da vida ficar tão complicada. Ele fez uma pausa.
Faz tempo que não converso sobre livros com alguém. Com quem você conversa normalmente? Advogados, executivos, políticos. Eduardo riu amargamente. Gente que só fala sobre dinheiro e poder. Às vezes esqueço que existem outros assuntos no mundo. Marina sentiu uma pontada de compaixão por ele. Apesar de toda sua riqueza e sucesso, Eduardo parecia profundamente solitário. Deve ser difícil, disse baixinho. É. A honestidade na resposta dela o surpreendeu. Mas não estou aqui para me lamentar. Quero saber mais sobre você. Que tipo de histórias você escreve? Romances. Histórias sobre pessoas comuns que se apaixonam e enfrentam obstáculos. Marina riu. Nada muito original. Amor nunca é falta de originalidade. É o tema mais universal que existe. Eduardo aproximou-se um passo. Você está apaixonada? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não. Não tenho tempo para... Isso é meio complicado. Por quê? Marina hesitou. Como explicar que homens da sua idade pareciam meninos comparados às responsabilidades que ela carregava? Como dizer que nunca havia encontrado alguém que a visse realmente além da fachada de menina esforçada e responsável. Nunca encontrei a pessoa certa, disse finalmente. Eduardo assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu era casado. 15 anos. Divorciamos há 2 anos. Sinto muito. Não sinta. Foi melhor assim. Estávamos juntos por conveniência, não por amor. Levei muito tempo para perceber que nunca havia me sentido realmente conectado com alguém. Ele parou, olhando nos olhos dela. Até esta noite. O coração de Marina disparou. Havia algo na forma como ele a olhava que fazia o resto do mundo desaparecer. O barulho da cidade lá embaixo, as vozes que vinham do salão, tudo se tornava apenas um murmúrio distante. Eduardo... Eu sei. Sei que isso é loucura. Sei que somos de mundos completamente diferentes. Mas não consigo ignorar o que estou sentindo agora. Sua voz era baixa, intensa. Você sente também, não sente? Marina queria negar, queria ser sensata e voltar para dentro, terminar seu trabalho e voltar para sua vida simples e segura. Mas não conseguia mentir, não quando ele a olhava daquela forma. Sinto, sussurrou. Eduardo estendeu a mão, tocando levemente seu rosto. Posso te ver de novo? Eu não sei se é uma boa ideia. Provavelmente não é. Seu polegar acariciou sua bochecha. Mas algumas das melhores coisas da vida são más ideias. Marina fechou os olhos por um momento, perdendo-se na sensação do toque dele. Quando os abriu, Eduardo estava ainda mais próximo. Uma chance, disse ele. Me dê uma chance de te mostrar que isto não precisa ser complicado. Contra todo o seu bom senso, contra todas as vozes na sua cabeça que gritavam que aquilo era loucura, Marina assentiu. Uma chance, repetiu. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela vira dele a noite toda. Posso te levar para casa? Marina hesitou. Moro na Vila Madalena. É longe daqui. Não me importo com a distância. Durante o trajeto no carro de Eduardo, um BMW preto que provavelmente custava mais que sua família ganhava em 5 anos, eles conversaram sobre livros, sobre sonhos, sobre as pequenas tragédias e alegrias da vida cotidiana. Marina descobriu que Eduardo era mais complexo do que imaginara. Lia filosofia, adorava jazz, pintava aquarelas nos fins de semana e tinha uma memória impressionante para citações literárias. Quando chegaram ao seu prédio, Eduardo desligou o motor e ficaram sentados em silêncio por um momento. Obrigada, disse Marina, por tudo, por não ter ficado bravo com o champanhe, por me levar para casa. Obrigado interrompeu ele. Fazia muito tempo que não me sentia tão leve. Marina abriu a porta do carro, mas hesitou antes de sair. Como vou falar com você? Quer dizer, se você quiser falar comigo. Eduardo sorriu e pegou um cartão de visita da carteira, escrevendo algo no verso. Meu número pessoal. Me liga quando quiser. Seus dedos se tocaram quando ela pegou o cartão
e Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Boa noite, Marina Santos. Boa noite, Eduardo. Marina subiu para seu apartamento com o coração ainda acelerado, o cartão apertado em sua mão. Suas 2 colegas de quarto já dormiam, e ela agradeceu pela privacidade. Precisava processar tudo o que havia acontecido. Sentada na cama, olhou para o cartão. Eduardo Mendoza, CEO, Veridian Holdings, estava impresso na frente em letras elegantes. No verso, uma caligrafia masculina e decidida. 1199 98765-E. Marina colocou o cartão na mesinha de cabeceira e deitou-se, mas o sono não veio facilmente. Continuava sentindo o toque dele em seu rosto, ouvindo sua voz grave, vendo aqueles olhos verdes que pareciam enxergar direto em sua alma. Ela sabia que estava entrando em território perigoso. Eduardo Mendoza era CEO de uma das maiores empresas do país. Ela era uma estudante pobre, que trabalhava numa livraria. Eles vinham de mundos completamente diferentes, e qualquer relacionamento entre eles seria impossível de manter em segredo por muito tempo. Mas, pela primeira vez em sua vida, Marina não queria ser sensata. Queria descobrir aonde aquela conexão inexplicável poderia levá-la, mesmo que isso significasse arriscar tudo que havia construído até então. Na manhã seguinte, acordou com o telefone tocando. Era Bruna, ansiosa para saber como havia sido a noite. Então, como foi? Conseguiu se virar bem? Marina hesitou. Como explicar que sua vida havia mudado completamente em questão de horas? Foi interessante, disse finalmente. Interessante como? Algum ricaço tentou dar em cima de você? Marina riu, sem humor. Algo assim. Mari, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, só cansada. Marina olhou para o cartão na mesinha. Bruna, você conhece alguém chamado Eduardo Mendoza? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eduardo Mendoza da Veridian Holdings? Meu Deus, Mari, por que você quer saber sobre ele? Só curiosidade. Ele estava no evento ontem. É claro que estava, era evento da empresa dele. Mari, esse homem é praticamente um dos empresários mais poderosos do Brasil. Está sempre nas capas das revistas de economia. Por que está perguntando? Como eu disse, só curiosidade. Marina desligou o telefone, mas a reação de Bruna só confirmou suas suspeitas. Eduardo Mendoza não era apenas rico, ele era famoso. E ela havia passado a noite conversando com ele como se fosse uma pessoa comum. Passou o sábado inteiro dividida entre o desejo de ligar para ele e o medo do que isso poderia significar. Domingo de manhã, enquanto tomava café e lia um livro na varanda do apartamento, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marina, aqui é o Eduardo. O coração dela disparou. Oi. Como você está? Bem, e você? Pensando em você desde sexta. A honestidade crua na voz dele a surpreendeu. Gostaria de almoçar comigo hoje? Marina olhou para sua roupa, um pijama velho e um roupão surrado. Eu não sei se tenho roupa apropriada para os lugares onde você deve comer. Eduardo riu. Conheço um lugar discreto na Vila Madalena. Você vai gostar, prometo. 1 hora depois, Marina se encontrava com Eduardo em frente a um pequeno restaurante italiano escondido numa rua lateral da vila. Era aconchegante e intimista, o tipo de lugar que ela passara centenas de vezes sem notar. Como você conhece este lugar? Perguntou ela, enquanto se sentavam numa mesa no fundo. Venho aqui há anos. O proprietário é italiano de verdade, a comida é excepcional e a maioria das pessoas não sabe que existe. Eduardo sorriu. Às vezes preciso escapar do meu mundo por algumas horas. Durante o almoço conversaram sobre tudo. Literatura, música, política, filosofia. Marina descobriu que Eduardo tinha opiniões surpreendentemente progressistas para alguém em sua posição e que sua inteligência ia muito além do mundo corporativo. Ele, por sua vez, ficou fascinado com as perspectivas dela sobre vida, arte e sociedade. Você me faz questionar coisas que dou como certas há anos, disse ele, bebericando um vinho tinto. Como o quê? Como o que realmente importa na vida. O que é sucesso de verdade.
Se vale a pena sacrificar a alma em nome da eficiência. Marina estudou seu rosto. Você sacrificou a sua? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Acho que sim, há muito tempo. Não é tarde demais para recuperá-la. Você realmente acredita nisso? Acredito. Marina inclinou-se para a frente. Todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando a dela. E se a felicidade vier de uma forma que eu nunca imaginei? Marina sentiu o calor subir por seu braço. Como assim? E se ela vier de uma jovem escritora que serve champanhe em eventos e lê Clarice Lispector nos fins de semana? O coração dela parou por um segundo. Eduardo, eu sei que isso é loucura, sei que somos muito diferentes, mas não consigo parar de pensar no que senti na sexta-feira. Sua voz estava baixa, intensa. Fazia muito tempo que não me sentia vivo de verdade. Marina olhou para suas mãos entrelaçadas. Tudo nela gritava para ser cautelosa, para pensar nas consequências, para lembrar de onde vinha e onde ele estava. Mas uma parte maior dela, uma parte que nunca havia tido voz antes, queria descobrir aonde aquele sentimento poderia levá-la. Uma coisa de cada vez, disse finalmente. Eduardo sorriu. Uma coisa de cada vez. Quando saíram do restaurante, o sol da tarde tingia as ruas da Vila Madalena de Dourado. Eduardo a acompanhou até o portão de seu prédio, onde ficaram parados em silêncio por um momento. Posso te ver de novo? Perguntou ele. Quando? Amanhã? Depois de amanhã? Sempre que você quiser. Marina riu. Você não tem que trabalhar? Tenho, mas acho que está na hora de começar a viver também. Antes que pudesse pensar melhor, Marina ficou na ponta dos pés e beijou levemente sua bochecha. Me liga, sussurrou, antes de entrar correndo no prédio. Eduardo ficou parado no portão por vários minutos, tocando o local onde ela havia beijado, um sorriso bobo no rosto. Ali, naquela rua comum da Vila Madalena, ele sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Durante as 2 semanas seguintes, Marina e Eduardo se viram quase todos os dias. Começou inocentemente, almoços discretos em restaurantes escondidos, caminhadas no Parque Ibirapuera ao entardecer, longas conversas em livrarias antigas do centro da cidade. Eduardo parecia conhecer todos os cantos secretos de São Paulo, lugares onde um CEO multimilionário e uma estudante de letras poderiam existir sem chamar a atenção. Marina descobriu que Eduardo era muito mais complexo do que imaginara. Por baixo da fachada corporativa, havia um homem que colecionava discos de vinil raros, que sabia citar Drummond de cor, e que passava as madrugadas de insônia pintando aquarelas abstratas. Ele falava sobre solidão com uma sinceridade brutal que a comovia, sobre como havia perdido a si mesmo em meio às expectativas familiares e pressões do mundo empresarial. Meu pai construiu a Veridian do zero, contou ele numa tarde, enquanto caminhavam pelas alamedas do Jardim Botânico. Era um imigrante espanhol que chegou ao Brasil com apenas uma mala e muita ambição. Quando assumi a empresa, senti que tinha a obrigação de honrar seu legado. Mas em algum lugar do caminho, esqueci que eu também tinha sonhos. Marina segurava o braço dele, sentindo a tensão em seus músculos enquanto falava. E quais eram seus sonhos? Desenhar casas onde as pessoas se sentissem em casa de verdade. Criar espaços que inspirassem, que curassem. Eduardo parou próximo a uma fonte ornamental, observando a água dançar entre as pedras. Parece idiota, não é? Um homem da minha idade ainda sonhando em mudar o mundo através da arquitetura. Não é idiota, respondeu Marina com firmeza. É humano. E nunca é tarde demais para retomar um sonho. Eduardo virou-se para ela, os olhos verdes brilhando com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Você realmente acredita nisso? Acredito, e você deveria acreditar também. Foi nesse momento que Eduardo a beijou pela primeira vez. Ali, entre as árvores centenárias do Jardim Botânico, com o som da água corrente ao fundo e o cheiro de flores silvestres no ar. Foi um beijo suave, hesitante no início, depois mais profundo, carregado de toda a atenção que vinha crescendo entre eles há dias.
Quando se separaram, Marina estava sem fôlego. Eduardo apoiou a testa na dela, respirando pesadamente. Desculpe, murmurou. Eu não deveria ter... Não se desculpe, interrompeu ela. Eu queria que você fizesse isso. A partir daquele dia, o relacionamento deles se transformou. O que antes eram encontros inocentes se tornaram encontros carregados de desejo e intimidade crescente. Eduardo começou a buscá-la depois das aulas, aparecendo no campus da USP com um carro discreto, um Civic preto que contrastava com o BMW que usava para trabalhar. Levava-a para jantares em restaurantes românticos fora da cidade, onde poderiam estar juntos sem medo de serem reconhecidos. Marina se sentia como se estivesse vivendo em dois mundos paralelos. Durante o dia, era a mesma estudante responsável e trabalhadora de sempre. Assistia às aulas, trabalhava na livraria, ajudava a mãe com as costuras nos fins de semana. Mas suas noites pertenciam a Eduardo, e essa vida secreta começou a consumi-la de uma forma que nunca imaginara possível. 3 semanas após o primeiro encontro, Eduardo a levou para seu apartamento pela primeira vez. Era uma cobertura nos jardins, com vista panorâmica da cidade e decoração minimalista que respirava sofisticação. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram as aquarelas espalhadas pelo escritório. Dezenas delas, representando paisagens urbanas melancólicas, rostos solitários, abstrações que pareciam gritar uma dor silenciosa. "São suas?" perguntou, tocando delicadamente uma tela onde tons de azul e cinza se misturavam em formas que sugeriam uma chuva torrencial. Eduardo assentiu, constrangido. Hobby de quarentão frustrado. "São lindas, tristes, mas lindas." Marina se virou para ele. "Como você consegue expressar tanta emoção na tinta? É mais fácil pintar o que sinto do que falar sobre isso." Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez. Foi intenso, desesperado, como se ambos estivessem tentando se perder um no outro para esquecer o mundo lá fora. Eduardo era gentil, mas havia uma urgência em seus toques que espelhava a dela. Quando adormeceram, entrelaçados entre lençóis de algodão egípcio, Marina sentiu que havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Acordou na manhã seguinte com a sensação de estar em um sonho. O apartamento de Eduardo era silencioso, banhado, pela luz dourada do sol matinal que entrava pelas janelas do chão ao teto. Ela se levantou e caminhou até a cozinha, onde encontrou um bilhete sobre a bancada de mármore. "Reunião cedo. Não quis te acordar. Há café fresco na cafeteira e croissants na geladeira. Volto às 6. Te amo. E. Te amo." As palavras a atingiram como um raio. Eles nunca haviam falado sobre amor, embora Marina soubesse que era isso que estava sentindo. Ver as palavras escritas na caligrafia decidida de Eduardo fez tudo parecer mais real e, ao mesmo tempo, mais assustador. Voltou para casa num Uber que Eduardo havia chamado para ela, ainda vestindo o mesmo vestido da noite anterior. Suas colegas de apartamento, Carla e Júlia, a receberam com olhares curiosos e sorrisos maliciosos. Bem, disse Carla, cruzando os braços. "Quem é ele?" "Quem é quem?" Marina tentou soar casual, mas seu rosto corado a entregava. "O cara que está te fazendo chegar em casa às 10 da manhã com essa cara de quem passou a noite toda transando", riu Júlia. Marina suspirou. Suas amigas a conheciam bem demais para ela tentar enganá-las. "É complicado." "Complicado como? Ele é casado, gay, seu professor?" "Não, nada disso, ele é..." Marina hesitou. Como explicar sem soar completamente louca? "Ele é empresário e muito mais velho que eu." "Quanto mais velho?" Carla franziu a testa. 43. "Cristo, Marina, o cara tem mais de 20 anos a mais que você." "Não é bem assim. É exatamente assim." Júlia se sentou no sofá, puxando Marina para junto dela. "Conta tudo. Como vocês se conheceram? Onde? Ele é bonito, pelo menos?" Marina acabou contando uma versão editada da história, omitindo quem Eduardo realmente era. Disse que ele era dono de uma empresa de consultoria, que se conheceram num evento onde ela estava trabalhando, que a diferença de idade era compensada pela conexão intelectual e emocional que tinham. "Só toma cuidado, tá?" disse Carla com um tom de preocupação.
Homens mais velhos podem ser muito manipuladores, principalmente os ricos. Eduardo não é assim. Todo mundo acha que conhece a pessoa com quem está saindo. Só promete que vai com calma, ok? Marina prometeu, mas sabia que era tarde demais para ir com calma. Já estava completamente envolvida. Durante as semanas seguintes, o relacionamento se intensificou ainda mais. Eduardo começou a buscá-la na livraria, esperando do lado de fora até ela terminar o expediente. Levava flores, livros raros que encontrava em sebos, pequenos presentes que mostravam o quanto prestava atenção aos detalhes que ela mencionava. Foi Dona Mercedes, a senhora que trabalhava na seção infantil da livraria, quem primeiro notou algo diferente. Marina, querida, você está radiante ultimamente, comentou numa tarde de quinta-feira. Namorando? Marina corou. Por que pergunta? Uma mulher apaixonada tem um brilho especial nos olhos, e você, minha filha, está brilhando que nem estrela. A observação de Dona Mercedes fez Marina pensar. Era verdade que se sentia diferente. Mais confiante, mais bonita, mais viva. Seus colegas de faculdade começaram a notar também. Professores elogiavam sua participação nas aulas, que havia se tornado mais articulada e apaixonada. Até sua escrita havia melhorado. Os contos que escrevia nas horas vagas tinham ganhado uma profundidade emocional que ela não conseguia explicar. Mas nem tudo eram flores. A primeira rachadura na bolha perfeita que haviam criado apareceu numa sexta-feira à noite. Eduardo havia prometido levá-la para jantar num novo restaurante japonês que acabara de abrir na Liberdade, mas ligou no último minuto para cancelar. Surgiu algo urgente no trabalho, explicou, a voz tensa. Vai ter que ser outro dia. Tudo. Bem, disse Marina, tentando esconder a decepção. Acontece. Você tem certeza? Eu sei que estava ansiosa para conhecer aquele lugar. Eduardo, está tudo bem. O trabalho vem primeiro. Eu entendo. Mas quando desligou o telefone, Marina se sentiu estranhamente vazia. Era a terceira vez em 2 semanas que ele cancelava compromissos por causa do trabalho. Começou a se perguntar se realmente entendia o que significava namorar um homem na posição dele. A resposta veio de forma inesperada no sábado seguinte. Marina estava trabalhando na livraria quando Bruna apareceu, agitada e com os olhos brilhando de excitação. Mari, você não vai acreditar no que eu descobri. O que foi? Bruna puxou o celular e mostrou uma foto que havia tirado da revista Veja. Na capa, uma foto de Eduardo em um evento empresarial com a manchete: Eduardo Mendoza anuncia a expansão da Veridian Holdings para o mercado internacional. Marina sentiu o sangue gelar. Reconhece ele? Perguntou Bruna, estudando a reação da amiga. É o cara do evento onde você trabalhou, Eduardo Mendoza. Eu estava lendo sobre ele e... Mari, você ficou branca. Está tudo bem? Marina pegou a revista com mãos trêmulas. A foto mostrava Eduardo no que claramente era um evento corporativo de alta importância, cercado por outros executivos e políticos. Ele usava um terno impecável e sorria para as câmeras, mas Marina podia ver a tensão em seus olhos. A mesma tensão que ele demonstrava sempre que falava sobre trabalho. Mari, Bruna tocou seu braço. Você está me assustando. É estranho ver alguém que você conhece na revista, não é? Conhece como? Você falou com ele no evento? Marina assentiu vagamente, folheando a revista até encontrar a matéria completa. O artigo falava sobre a expansão internacional da Veridian, os planos de Eduardo para os próximos 5 anos, sua reputação como um dos CEOs mais jovens e bem-sucedidos do país. Havia também uma pequena seção sobre sua vida pessoal. Divorciado há 2 anos, sem filhos, conhecido pela discrição e aversão à mídia. Marina Santos. A voz de Dona Mercedes as interrompeu. Sua mãe ligou. Quer que você ligue de volta urgente. Marina guardou a revista rapidamente e ligou para casa, o coração ainda acelerado pela descoberta de Bruna. Mãe, aconteceu alguma coisa? Filha, onde você anda metendo a cabeça? A voz de Dona Célia estava carregada de preocupação e irritação. Sua vizinha aqui do Capão me ligou dizendo...
Que viu uma foto sua numa revista de fofoca. O mundo de Marina parou. Como assim? Ela disse que você estava saindo de um restaurante chique na Vila Madalena com um homem de terno. Marina, me explica o que está acontecendo. Marina fechou os olhos, sentindo o pânico crescer no peito. Mãe, eu posso explicar. Explica nada. Você vem aqui em casa agora. Seu pai já está nervoso, achando que você está se metendo em confusão. A ligação foi encerrada, deixando Marina em estado de choque. Bruna a olhava com preocupação crescente. Mari, o que está acontecendo? Preciso ir para casa. Marina começou a recolher suas coisas. Dona Mercedes, posso sair mais cedo hoje? Claro, querida. Mas você está bem? Parece que viu um fantasma. Marina assentiu rapidamente e saiu da livraria, ignorando as perguntas de Bruna. No caminho para o Capão Redondo, tentou ligar para Eduardo várias vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Ele provavelmente estava naquela reunião urgente que o havia feito cancelar o jantar da noite anterior. A casa de seus pais no Capão Redondo nunca havia parecido tão pequena. Dona Célia e seu Valdenir a esperavam na sala, sentados no sofá com expressões graves. Na mesa de centro, uma revista de celebridades aberta numa página onde uma foto granulada mostrava ela e Eduardo saindo de um restaurante. Senta aqui, disse Dona Célia, apontando para a poltrona à sua frente, e me explica direito quem é esse homem. Marina sentou-se, as mãos suando frio. A foto não era muito nítida, mas era claramente ela e Eduardo. Ele segurava sua mão enquanto caminhavam em direção ao carro. É meu namorado, disse finalmente. Namorado? Seu Valdenir se inclinou para a frente. Marina, esse homem parece ser da nossa idade. Quantos anos ele tem? 43. 43 anos. Dona Célia levou a mão ao peito. Marina, pelo amor de Deus, o que você está pensando? Ele não é como vocês estão imaginando. Eduardo é uma pessoa boa, educada, inteligente. Eduardo como? Perguntou seu Valdenir. Marina hesitou. Eduardo Mendoza. Houve um silêncio tenso na sala. Seu Valdenir pegou a revista e leu o nome na legenda da foto. Marina, esse homem é empresário, rico, famoso. Sua voz estava carregada de preocupação. O que um homem como ele quer com você? A pergunta doeu mais do que Marina esperava. Por que não poderia querer algo sério? Comigo? Filha, Dona Célia se aproximou tocando seu rosto com delicadeza. Não é que você não mereça. Você é uma menina linda, inteligente, trabalhadora. Mas homens ricos não namoram meninas pobres para casar. Eles namoram para outras coisas. Vocês não conhecem Eduardo, ele não é assim. Todos são assim, Marina. Seu Valdenir suspirou pesadamente. Eu trabalho dirigindo ônibus há 20 anos. Já levei muita gente rica, já ouvi muita conversa. Eles têm um mundo próprio, com regras próprias. E nós não fazemos parte desse mundo. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Então vocês acham que eu deveria terminar com ele? Acho que você deveria pensar com a cabeça, não com o coração, disse Dona Célia. Esse relacionamento vai te machucar, filha. E quando machucar, nós vamos estar aqui para te consolar. Mas o estrago já vai estar feito. Marina ficou em casa dos pais até tarde da noite, tentando convencê-los de que Eduardo era diferente, de que seus sentimentos eram genuínos. Mas quanto mais falava, mais percebia como seus argumentos soavam frágeis. Como podia ter certeza das intenções dele? Realmente conhecia Eduardo ou apenas a versão dele que ele escolhia mostrar a ela? Quando finalmente voltou para o apartamento na Vila Madalena, encontrou 12 chamadas perdidas de Eduardo e uma série de mensagens cada vez mais desesperadas. Marina, onde você está? Estou preocupado. Me liga quando puder. Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. Por favor, responde minhas mensagens. Marina olhou para o telefone por vários minutos, antes de decidir ligar de volta. Marina, graças a Deus! Onde você estava? Tentei te ligar a tarde toda. Estava na casa dos meus pais. Sua voz saiu mais fria que pretendia. Aconteceu alguma coisa? Você parece distante. Marina respirou fundo.
Eduardo, você viu alguma revista hoje? Houve uma pausa longa, do outro lado da linha. Que tipo de revista? Do tipo que publica fotos de pessoas saindo de restaurantes. Outro silêncio. Depois, um suspiro pesado. Merda. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é muito mais famoso do que deixou entender? Que nossa foto está numa revista de fofoca? Que minha mãe me ligou desesperada porque a vizinha viu? Marina, por favor, não é tão simples assim. Não é simples? Marina sentiu a irritação crescer. Eduardo, você sabia que isso podia acontecer. Você sabia que namorar você significava viver debaixo de holofotes. E não me avisou. Não te... Avisei porque não queria te assustar. Porque queria que você me conhecesse como pessoa, não como o que os jornais dizem que eu sou. Mas não posso separar as duas coisas. Você é as duas coisas. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Meus pais acham que você está se aproveitando de mim, que um homem como você nunca levaria uma menina como eu a sério. Isso é ridículo. Você sabe como eu me sinto em relação a você. Sei, porque você me escondeu uma parte enorme de quem você é. Como posso confiar no que você diz sobre seus sentimentos, se nem confiei em mim o suficiente para me contar a verdade sobre sua vida? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava baixa, carregada de culpa. Você está certa. Deveria ter te contado desde o início. Mas, Marina, tudo que senti por você, tudo que vivi com você nas últimas semanas, nada disso foi mentira. Como posso ter certeza? Porque você me conhece. Talvez não conhecesse minha posição profissional, mas conhece quem eu sou quando estou com você. Conhece o homem que pinta aquarelas ruins nas madrugadas, que cita Drummond enquanto caminha no parque, que se sente mais ele mesmo ao seu lado do que em qualquer outro lugar. Marina fechou os olhos, sentindo seu coração puxá-la em direções opostas. Eduardo, eu preciso de um tempo para pensar. Marina, por favor, preciso processar tudo isso. A foto, a reação da minha família, o fato de que nossa vida privada agora é pública, é muita coisa. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias? Uma semana? Eduardo suspirou. Está bem. Mas, Marina, por favor, não deixe que o medo estrague o que construímos. Posso lidar com a imprensa, com as fotos, com toda essa merda, mas não posso lidar com te perder. Quando desligaram, Marina se jogou na cama e chorou até adormecer. Pela primeira vez desde que conhecera Eduardo, se perguntou se não havia se apaixonado por uma ilusão, e se o preço de amar alguém tão fora de sua realidade não seria alto demais para pagar. Na segunda-feira seguinte, chegou à livraria para encontrar Bruna e mais duas colegas, cochichando próximo ao caixa. Quando a viram, ficaram em silêncio e a olharam com uma mistura de curiosidade e algo que parecia inveja. Bom dia, disse Marina, tentando soar normal. Bom dia, responderam as outras, mas Marina podia sentir seus olhares sobre ela enquanto se dirigia para sua sessão. Durante o dia, notou que vários clientes a olhavam com mais atenção que o normal. Alguns sussurravam entre si. Outros pareciam estar tentando decidir se ela era realmente a pessoa da foto. Foi Dona Mercedes quem, no final do expediente, se aproximou dela com uma expressão materna e preocupada. Marina, querida, precisamos conversar. Elas se sentaram na seção infantil, entre estantes coloridas e almofadas espalhadas pelo chão. Eu vi a revista, disse Dona Mercedes suavemente, e quero que você saiba que não estou aqui para julgar, mas estou preocupada com você. Todo mundo está preocupado comigo, Marina suspirou. Parece que sou a única que não vê problema no que está acontecendo. Talvez porque você está muito envolvida para enxergar claramente. Dona Mercedes pegou sua mão. Marina, eu tenho 60 anos. Já vi muita coisa na vida. E uma coisa que aprendi é que quando mundos muito diferentes se chocam, alguém sempre sai machucado. Mas e se não precisar ser assim? E se nós conseguirmos fazer dar certo? Pode ser que consigam, mas você precisa estar preparada para as consequências. Sua vida mudou, querida.
A partir de agora, você não será mais apenas Marina, a estudante de letras. Você será Marina, a namorada do Eduardo Mendoza, e isso traz responsabilidades e pressões que talvez você ainda não compreenda completamente. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Marina pegou um caderno e começou a escrever. Não um conto ou um romance, mas uma carta para si mesma, tentando organizar os pensamentos e sentimentos que a consumiam. Querido futuro eu, começou. Hoje tudo mudou, e eu não sei se para melhor ou pior. Conheci um homem que fez meu mundo virar de cabeça para baixo, que me fez sentir coisas que nunca pensei que sentiria. Mas agora descubro que amar ele significa entrar num universo que não sei se estou preparada para enfrentar. Como posso escolher entre meu coração e minha paz de espírito? Como posso saber se vale a pena arriscar tudo pelo amor? Eram perguntas para as quais ainda não tinha respostas, mas sabia que, nos próximos dias, teria que encontrá-las. A semana de reflexão que Marina havia pedido se transformou em 10 dias de silêncio tortuoso entre ela e Eduardo. Durante esse período, a foto deles continuou circulando nas redes sociais, ganhando vida própria e gerando especulações cada vez mais extravagantes. Alguns blogs de celebridades começaram a investigar quem era a misteriosa jovem vista com o CEO da Veridian Holdings. Foi numa manhã de terça-feira que Marina descobriu o quanto sua vida havia mudado irrevogavelmente. Chegou à universidade como sempre fazia, pegando o metrô na estação Vila Madalena e descendo na cidade universitária. Mas ao entrar no hall da Faculdade de Letras, sentiu olhares curiosos seguindo cada um de seus movimentos. Grupos de estudantes sussurravam e apontavam discretamente em sua direção. Alguns chegaram a tirar fotos com o celular. Marina! Camila, sua colega de turma, correu até ela, com uma expressão mista de excitação e preocupação. Menina, você virou celebridade. Está todo mundo falando de você. Falando o quê? Camila mostrou o celular, onde uma página de fofocas havia publicado uma matéria intitulada Quem é a jovem que conquistou o coração do bilionário Eduardo Mendoza? O texto especulava sobre a vida de Marina. Mencionava que ela estudava na USP e trabalhava numa livraria, e incluía fotos antigas retiradas de suas redes sociais. Marina sentiu o mundo girar. Como conseguiram essas informações? Vai ver, alguém aqui da faculdade vendeu a informação, disse Camila, baixando a voz. Ou talvez da livraria. Você não imagina como as pessoas ficam loucas quando têm chance de ganhar dinheiro fácil. Durante as aulas daquele dia, Marina mal conseguiu se concentrar. Professores a olhavam com curiosidade, colegas faziam perguntas indiscretas, e ela se sentia como um animal em exposição. No intervalo, recebeu uma ligação de Bruna. Mari, preciso te contar uma coisa. A voz da amiga estava tensa. Apareceram 3 jornalistas aqui na livraria perguntando sobre você. O gerente disse que se eles voltarem vai chamar a segurança, mas está ficando complicado. Marina fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça latejante se formar. O que eles queriam saber? Sobre sua personalidade, suas atividades na livraria, se você tinha o costume de frequentar eventos de gala. Bruna fez uma pausa. Mari, eles ofereceram dinheiro para eu falar sobre você. Muito dinheiro. O coração de Marina gelou. E você? Claro que não. Que tipo de amiga você acha que eu sou? A voz de Bruna estava magoada. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo escrúpulo. Você precisa se preparar para isso. Quando Marina chegou em casa naquela noite, encontrou suas colegas de apartamento a esperando com expressões graves. Carla segurava uma revista e Júlia parecia ter estado chorando. O que aconteceu? Perguntou Marina, largando a mochila. Saiu uma matéria mais detalhada sobre você hoje, disse Carla, estendendo a revista. E não é muito bonita. Marina pegou a revista com mãos trêmulas. A matéria de 2 páginas tinha o título A Cinderela de Capão Redondo. Como uma estudante pobre conquistou um dos homens mais ricos do Brasil. O texto descrevia sua origem humilde, o trabalho dos pais, sua condição de bolsista na universidade.
e especulava sobre suas verdadeiras intenções ao se aproximar de Eduardo. Marina Santos, de 22 anos, é filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Nascida e criada no Capão Redondo, uma das regiões mais violentas de São Paulo, ela conseguiu uma bolsa de estudos para cursar letras na USP. Segundo fontes próximas, a jovem sempre demonstrou ambição de ascender socialmente. Marina parou de ler, sentindo náusea. Quem foram as fontes próximas? Perguntou, a voz saindo estrangulada. Júlia trocou um olhar desconfortável com Carla. Mari, tem mais. Na página seguinte. Marina virou a página e encontrou uma foto sua aos 17 anos no baile de formatura do ensino médio, ao lado de uma foto recente de Eduardo, em um evento empresarial. A legenda dizia: do baile da escola pública aos salões da elite paulistana, uma transformação suspeita? Mas o que mais a machucou foi uma citação atribuída a uma colega de faculdade que preferiu não se identificar. Marina sempre foi muito ambiciosa. Ela falava que um dia ia sair da pobreza, não importasse como. Quando soubemos do namoro, não ficamos surpresas. Ela é inteligente e sabia exatamente o que estava fazendo. Alguém da nossa turma falou isso, disse Marina, as lágrimas começando a escorrer. Alguém que eu considero amiga me apunhalou pelas costas por dinheiro. Carla se aproximou e a abraçou. Mari, você não pode levar essas matérias a sério. É tudo sensacionalismo barato. Mas as pessoas vão acreditar. Minha família vai ver isso. O Eduardo vai ver. Marina soluçou. Eles estão pintando um retrato de mim como se eu fosse uma interesseira, uma aproveitadora. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Eduardo. Marina olhou para a tela dividida entre o desejo de atender e o medo de enfrentar a realidade. Atende, incentivou Júlia. Você precisa conversar com ele. Alô? Marina, você viu as matérias? A voz de Eduardo estava carregada de raiva e preocupação. Vi. Estou indo. Até aí. Precisamos conversar pessoalmente. Eduardo, não sei se é uma boa ideia. Se os paparazzi te virem aqui... Não me importo com os paparazzi. Me importo com você. Sua voz se suavizou. Marina, você está bem? Não, não estou bem. Estou sendo retratada como uma interesseira. Minha privacidade foi violada, pessoas estão inventando coisas sobre mim. As palavras saíram num fluxo desesperado. E o pior é que parte de mim está começando a acreditar que talvez eles tenham razão. Razão sobre o quê? Sobre eu não pertencer ao seu mundo. Sobre este relacionamento ser um erro. Houve um silêncio longo. Quando Eduardo falou novamente, sua voz estava baixa e ferida. Você realmente acredita nisso? Marina fechou os olhos, tentando encontrar honestidade em meio ao caos de emoções. Eu não sei mais em que acreditar. 30 minutos depois, Eduardo estava na porta do apartamento. Marina nunca o havia visto tão abalado. Seu terno estava amarrotado, os cabelos desalinhados, e havia círculos escuros sob seus olhos. Podemos conversar em particular? Perguntou ele, olhando para Carla e Júlia, que fingiam estar ocupadas na cozinha, mas claramente tentavam escutar a conversa. Marina o levou para o pequeno quarto que dividia com Júlia. Eduardo olhou ao redor do espaço minúsculo, com suas 2 camas de solteiro, o guarda-roupa compartilhado e a escrivaninha improvisada, onde Marina fazia seus trabalhos da faculdade. Era a primeira vez que ele via onde ela realmente morava, longe dos restaurantes elegantes e hotéis luxuosos onde se encontravam. Agora entendo, disse ele baixinho. Entende o quê? Por que você está com medo? Por que sua família está preocupada? Por que as pessoas questionam nossas intenções? Eduardo se sentou na cama dela, parecendo cansado. Nossos mundos são realmente muito diferentes. Marina sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância segura. É mais que diferença, Eduardo. É um abismo, e eu estou começando a perceber que talvez seja impossível de atravessar. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Você leu as matérias? Viu como estão me retratando? Como uma oportunista que se aproveitou de você. Marina pegou a revista da mesinha e mostrou as páginas. E sabe o que é pior? Parte de mim está começando a se perguntar se eles não têm razão.
Eduardo virou-se para ela bruscamente. Como pode dizer isso? Porque olho para minha vida antes de te conhecer e para minha vida agora, e tudo mudou. Antes eu era uma estudante comum com problemas comuns. Agora estou em revistas, sendo perseguida por jornalistas, tendo minha privacidade invadida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Talvez eu tenha me deixado levar pelo glamour de estar com você. Talvez não seja amor verdadeiro. Talvez seja só fascínio por um mundo que nunca pensei que poderia tocar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Se você realmente acredita nisso, então talvez devêssemos parar por aqui. A frase atingiu Marina como um tapa. Ela havia esperado que ele discordasse, que lutasse por eles, que a convencesse do contrário. Não esperava que ele simplesmente concordasse. É isso que você quer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. O que eu quero é irrelevante se você não tem certeza dos próprios sentimentos. Eduardo se levantou, caminhando até a pequena janela que dava vista para a rua movimentada. Marina, eu te amo. Amo sua inteligência, sua paixão pela literatura, a forma como você vê o mundo. Amo como você me faz sentir como um ser humano, não apenas um título corporativo. Ele se virou para ela e Marina pode ver lágrimas em seus olhos, mas não posso ficar com alguém que está comigo por pena ou por fascínio, ou porque se sente obrigada. Você precisa ter certeza do que sente, e se não tem... Eduardo, talvez devêssemos dar um tempo de verdade, para você descobrir o que realmente quer, longe da pressão, longe de mim. Eduardo pegou a chave do carro no bolso. E quando você tiver certeza, se tiver, me procura. Ele caminhou em direção à porta, parando apenas para olhar para ela mais uma vez. Mas Marina, quero que você saiba uma coisa. Cada momento que passamos juntos foi real para mim. Cada conversa, cada beijo, cada noite, nada foi cálculo ou obrigação, foi amor. E se você decidir que também foi amor para você, eu estarei esperando. Depois que Eduardo saiu, Marina se jogou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Carla e Júlia se alternaram para consolá-la, trazendo chá, chocolate e palavras de encorajamento. Mas nada parecia aliviar a dor no peito, a sensação de que havia perdido algo precioso por causa do próprio medo e insegurança. Durante os dias seguintes, Marina tentou voltar à rotina normal, mas descobriu que não havia mais normalidade possível. Na universidade, continuava sendo o centro das atenções. Na livraria, clientes faziam perguntas indiscretas sobre seu relacionamento com o bilionário. Em casa, recebia ligações de jornalistas oferecendo dinheiro por entrevistas exclusivas. Foi numa dessas ligações que Marina perdeu a paciência completamente. Senhorita Santos, sou da revista Acontece. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história de superação. Uma garota pobre que conquista um dos homens mais ricos do país. É exatamente o tipo de história inspiracional que nossos leitores adoram. História inspiracional? Marina riu amargamente. Vocês querem transformar minha vida em entretenimento barato? Podemos oferecer uma quantia substancial pela exclusividade. Não está à venda. Marina desligou o telefone com força. Naquela noite, sozinha no quarto, Marina fez algo que não fazia há semanas. Pegou seu caderno de histórias e começou a escrever. Não sobre princesas e contos de fada, mas sobre uma jovem que se apaixona por um homem de outro mundo e descobre que o amor nem sempre é suficiente para vencer todas as barreiras. Escreveu durante horas, derramando toda a sua angústia, confusão e dor nas páginas. Quando finalmente parou, o sol estava nascendo. E ela tinha escrito o melhor texto de sua vida. Era sobre uma mulher que precisava escolher entre o amor e sua própria identidade, que descobria que, às vezes, amar alguém significa ter coragem de deixá-lo ir. 3 semanas se passaram sem contato com Eduardo. Marina mergulhou nos estudos e no trabalho, tentando reconstruir algum senso de normalidade. As matérias sensacionalistas eventualmente perderam o apelo, sendo substituídas por novos escândalos de celebridades. Mas a experiência havia mudado Marina profundamente. Uma manhã,
Enquanto organizava a sessão de literatura brasileira na livraria, Dona Mercedes se aproximou com uma expressão pensativa. Marina, querida, você parece diferente. Diferente como? Mais centrada, como se tivesse encontrado algo dentro de si mesma. A senhora sorriu. E sei que foi um período difícil para você, mas às vezes precisamos passar pelo fogo para descobrir quem realmente somos. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Fernanda Silveira, editora da Companhia das Letras. Marina Santos, sou Fernanda Silveira. Recebi um manuscrito seu através de um conhecido. Marina franziu a testa. Manuscrito? Eu não enviei nenhum manuscrito. Interessante. Bem, alguém enviou um texto seu, um conto chamado Entre Mundos. É sobre uma jovem que se apaixona por um homem de classe social diferente. Fernanda fez uma pausa. É um texto excepcionalmente maduro para alguém da sua idade. Gostaria de conversar sobre a possibilidade de incluí-lo numa antologia de novos talentos que estamos preparando. Marina ficou sem palavras. Quem poderia ter enviado seu texto? Ela só havia mostrado para... Posso perguntar quem enviou? A pessoa pediu para permanecer anônima, mas disse que acredita muito no seu talento. Fernanda continuou. Você teria interesse em nos encontrar para conversar sobre seu trabalho? Tenho a impressão de que você tem muito mais histórias para contar. Após marcar o encontro e desligar, Marina ficou parada no meio da livraria, processando o que havia acabado de acontecer. Alguém havia enviado seu texto para uma das editoras mais respeitadas do país, e só havia uma pessoa que tinha acesso ao texto e conexões suficientes para isso. Eduardo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, Marina pegou o telefone para ligar para ele. Discou o número várias vezes, mas sempre desligava antes da chamada completar. O que diria? Como explicaria que finalmente entendia que o amor deles era real, mas que talvez ainda não fosse o momento certo? Em vez de ligar, decidiu escrever uma carta. Uma carta de verdade, manuscrita, como os escritores antigos faziam. Eduardo, começou. Hoje descobri que você enviou meu texto para a Companhia das Letras. Não sei como agradecer por acreditar no meu trabalho quando eu mesma duvidava dele. Mas mais importante, não sei como pedir desculpas por ter duvidado de nós. Continuou escrevendo por páginas, explicando como havia passado as últimas semanas refletindo sobre quem era, o que queria e como se sentia em relação a ele. Falou sobre o medo de perder sua identidade, sobre a pressão da família e da sociedade, sobre como havia confundido amor com dependência. Mas agora entendo que amar você não significa perder a mim mesma, escreveu. Significa encontrar uma versão melhor de mim, uma versão mais corajosa, mais confiante, mais completa. E se você ainda quiser tentar, se ainda houver espaço para nós, eu gostaria de recomeçar. Não como a menina insegura que se escondeu atrás do medo, mas como a mulher que descobriu que vale a pena lutar pelo que se ama. Terminou a carta com uma citação de Clarice Lispector que havia sublinhado há meses. Quero escrever movimento puro, quero escrever com o corpo e quero viver com o coração. No dia seguinte, Marina entregou a carta pessoalmente na recepção da Veridian Holdings. Disse à secretária que era pessoal e urgente e passou o resto do dia na livraria, tentando se concentrar no trabalho enquanto seu coração batia acelerado. Eduardo não ligou naquele dia nem no seguinte. Marina começou a se perguntar se havia perdido sua chance, se ele havia seguido em frente durante essas semanas de separação. Foi numa quinta-feira chuvosa que a resposta chegou. Marina estava fechando a livraria quando viu uma figura familiar esperando do lado de fora, protegendo-se da chuva sob um guarda-chuva preto. Eduardo usava um suéter simples e jeans, longe dos ternos impecáveis que costumava vestir. Parecia mais jovem, mais acessível. Seus olhos se encontraram através do vidro da porta, e Marina sentiu o coração disparar. Terminou rapidamente de trancar a loja e se aproximou dele. Oi, disse timidamente. Oi. Eduardo sorriu, mas era um sorriso cauteloso. Recebi sua carta. E?
E acho que precisamos conversar. Mas não aqui. Não na chuva. Ele olhou ao redor da rua movimentada. Conhece algum lugar reservado onde possamos ficar à vontade? Marina pensou por um momento. Tem uma livraria de usados aqui perto. O dono fecha às 8, mas às vezes deixa alguns clientes regulares ficarem depois do horário. É silenciosa e... tem um café no fundo. Eduardo assentiu. Me leva lá. A livraria Sebo do Mário era um dos refúgios favoritos de Marina. Estreita e abarrotada de livros do chão ao teto, tinha um charme old school que fazia as pessoas sussurrarem automaticamente. Mário, o proprietário, conhecia Marina há anos e depois de uma breve conversa, concordou em deixá-los ficar depois do fechamento. Sentados numa pequena mesa no fundo da loja, com café quente fumegando entre eles e o cheiro de livros antigos no ar, Marina e Eduardo finalmente puderam conversar sem pressões externas. Suas 3 semanas foram esclarecedoras, disse Eduardo, mexendo distraidamente no açúcar do café. As suas também? Muito. Ele levantou o olhar para ela. Marina, quero que você saiba que entendi perfeitamente por que você precisou se afastar. E que não guardo ressentimento. Não deveria guardar. Eu fui covarde. Não foi covardia, foi autopreservação e foi inteligente. Eduardo se inclinou para a frente. Passamos de 0 a 100 muito rápido. Não te dei tempo para processar as mudanças que estar comigo traria para a sua vida. E quando essas mudanças se tornaram reais e invasivas, você teve todo o direito de questionar se valia a pena. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos. Mas vale a pena, Eduardo. Eu só precisava de tempo para perceber que posso manter minha essência e ainda assim estar com você. Que não preciso escolher entre ser eu mesma e te amar. E agora você tem certeza disso? Tenho. Marina estendeu a mão por cima da mesa, tocando a dele. Mas também entendo que talvez seja tarde demais. Que talvez você tenha seguido em frente. Eduardo entrelaçou os dedos nos dela. Marina, eu te amo. Isso não mudou. Mas também entendi algumas coisas durante essas semanas. O quê? Que te proteger da pressão do meu mundo não. Significa te esconder dele. Significa te preparar para enfrentá-lo junto comigo. E isso só funciona se nós dois estivermos completamente seguros do que queremos. Eduardo fez uma pausa, estudando o rosto dela. Então vou te fazer uma pergunta, e preciso que seja completamente honesta. Você quer tentar novamente? Sabendo que vai ser difícil, que a imprensa vai continuar interessada, que sua família vai continuar preocupada, que sempre haverá pessoas questionando nossas motivações? Marina não hesitou. Quero, mas dessa vez quero que façamos isso direito. Quero conhecer todos os aspectos da sua vida, não só os que você escolhe me mostrar. Quero que você conheça minha família de verdade, que veja de onde venho sem filtros. E quero que construamos algo sólido o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via desde que se reencontraram. Então vamos tentar novamente. Devagar, com honestidade, sem medo. Ele apertou a mão dela. E dessa vez, quando os desafios aparecerem, e eles vão aparecer, nós enfrentamos juntos. Quando saíram da livraria naquela noite, a chuva havia parado e as luzes da cidade refletiam nas poças d'água da calçada. Marina e Eduardo caminharam lado a lado, sem pressa, conversando sobre planos, sobre sonhos, sobre como reconstruiriam seu relacionamento numa base mais sólida. Era um novo começo, mais maduro, mais consciente, mais real que o primeiro. E pela primeira vez, Marina sentia que estava pronta para todos os desafios que viriam pela frente. 6 meses depois do reencontro na livraria de usados, Marina e Eduardo haviam construído algo completamente novo juntos. Dessa vez, não havia pressa, não havia segredos e não havia medo de enfrentar as dificuldades que surgissem. A primeira mudança significativa aconteceu quando Marina finalmente levou Eduardo para conhecer sua família no Capão Redondo. Não, numa visita surpresa ou numa situação constrangedora, mas de forma planejada,
depois de conversas longas com seus pais sobre suas intenções e sentimentos. Numa tarde de domingo ensolarada, Eduardo chegou à casa simples da família Santos, dirigindo seu Civic preto, vestindo jeans e uma camisa polo simples. Havia deixado o BMW e os ternos italianos de lado, optando por uma versão mais autêntica de si mesmo. Dona Célia o recebeu na porta com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Seu Valdenir permaneceu mais reservado, observando cada movimento e palavra de Eduardo com o olhar crítico de um pai protetor. Dona Célia, muito prazer, disse Eduardo estendendo uma pequena caixa de doces finos. Marina fala muito da senhora. Trouxe uns doces da Copenhagen que espero que gostem. Que desnecessário, moço, respondeu Dona Célia, mas Marina pôde ver que o gesto a havia tocado. Entre, por favor. Durante o almoço de lasanha caseira, Dona Célia havia cozinhado durante horas para impressionar. Eduardo demonstrou um lado que Marina raramente via. Falava sobre seu próprio pai, imigrante espanhol, que havia chegado ao Brasil com quase nada. Contou sobre como crescera trabalhando nos fins de semana para ajudar nos negócios da família, sobre a pressão de honrar o legado paterno, sobre como às vezes sentia que havia perdido parte de sua humanidade no caminho para o sucesso. O senhor trabalha como motorista de ônibus há quantos anos? Perguntou Eduardo a seu Valdenir. 22 anos. Linha que vai da cidade Tiradentes ao centro. Deve ser um trabalho desafiador. Trânsito de São Paulo, pressão dos passageiros. Seu Valdenir se surpreendeu com o interesse genuíno. É sim, mas é trabalho honesto. Sustentei minha família com dignidade. Isso é o que mais importa, disse Eduardo com sinceridade. Dignidade vale mais que qualquer fortuna. Ao longo da tarde, Marina observou Eduardo interagir com seus pais sem qualquer condescendência ou superioridade. Ele fez perguntas sobre o trabalho de Dona Célia como costureira, elogiou genuinamente a decoração simples da casa e até se ofereceu para ajudar a lavar a louça. Foi durante esse momento, com Eduardo e seu Valdenir lavando pratos lado a lado na pequena cozinha, que Marina soube definitivamente que havia feito a escolha certa. Ele é diferente do que eu esperava, admitiu Dona Célia baixinho, enquanto ela e Marina organizavam a mesa. Mais simples, mais humano. Ele é exatamente isso, mãe. Humano. Quando chegou a hora de Eduardo ir embora, seu Valdenir o acompanhou até o carro. Marina observou pela janela, enquanto os dois homens conversavam reservadamente por alguns minutos. Não conseguiu escutar o que diziam, mas viu seu pai assentir gravemente e apertar a mão de Eduardo de forma respeitosa. Sobre o que vocês conversaram? Perguntou Marina mais tarde, quando ligou para Eduardo. Seu pai me disse que se eu machucar você, ele vai me procurar. E eu disse que se um dia machucar você, eu mesmo vou procurar ele. A partir desse dia, as visitas de Eduardo ao Capão Redondo se tornaram regulares. Ele passou a jantar com a família Santos quinzenalmente, desenvolvendo uma relação respeitosa com seu Valdenir e sendo gradualmente adotado por Dona Célia, que começou a fazer questão de preparar suas sobremesas favoritas. Paralelamente, a carreira de Marina como escritora começava a decolar. O conto que Eduardo havia enviado anonimamente para a Companhia das Letras foi publicado na antologia Novos Talentos da Literatura Brasileira, recebendo críticas extremamente positivas. Marina Santos escreve com uma maturidade emocional impressionante para alguém tão jovem, dizia uma resenha no Caderno de Cultura da Folha de São Paulo. Seu texto, Entre Mundos, aborda questões de classe social e identidade com sensibilidade e profundidade, raramente vistas em autores estreantes. O sucesso do conto levou a convites para dar palestras sobre literatura em escolas públicas, participar de saraus na periferia e escrever artigos para revistas literárias. Marina descobriu que tinha uma voz única como escritora, uma perspectiva que transitava entre diferentes realidades sociais com autenticidade e sem romantização. Fernanda Silveira, a editora que havia entrado em contato, tornou-se uma mentora. Durante um café na Vila Madalena, ela fez uma proposta que mudaria a vida de Marina. "Quero que você escreva um romance", disse Fernanda.
baseado em suas experiências, mas ficcionalizando. Uma história sobre amor entre classes sociais diferentes, sobre a pressão da mídia, sobre encontrar sua própria voz em meio ao caos. Você tem material suficiente para criar algo realmente impactante. Marina hesitou. Não sei se estou pronta para expor tanto de mim mesma. É exatamente por isso que você está pronta, porque não vai fazer isso levianamente. Fernanda se inclinou para a frente. Marina, você tem talento. Talento real. Mas mais que isso, você tem uma história para contar que pode inspirar milhares de jovens que se sentem presos entre mundos, que acham que têm que escolher entre suas origens e seus sonhos. Naquela noite, Marina conversou com Eduardo sobre a proposta. Eles estavam no terraço da cobertura dele, o mesmo lugar onde haviam conversado pela primeira vez meses antes. Mas agora, a dinâmica entre eles era completamente diferente. Não havia mais a tensão de dois estranhos se descobrindo, mas a intimidade de duas pessoas que escolheram construir algo juntas. "O que você acha?" perguntou Marina. "De eu escrever sobre nós?" Eduardo sorriu. "Acho que você deveria escrever sobre você. Nós somos apenas parte da sua história." "Uma parte importante." "Espero que sim. Mas você é a protagonista da sua própria vida, Marina, sempre foi." Ele pegou a mão dela. "E se escrever sobre nossa experiência puder ajudar outras pessoas a entenderem que amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, então você deve escrever." Marina começou a trabalhar no romance, escrevendo nas primeiras horas da manhã antes das aulas, nos intervalos da livraria e nas noites após passar tempo com Eduardo. O livro se tornou uma catarse, uma forma de processar tudo o que havia vivido e transformar dor em arte. Mas o maior teste para o relacionamento deles ainda estava por vir. Foi numa quinta-feira de novembro que Marina chegou à livraria para encontrar Bruna esperando-a com uma expressão séria. "Mari, preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar." "O que foi?" Bruna mostrou o celular, onde uma manchete da revista Veja Online chamava a atenção. "Eduardo Mendoza anuncia noivado surpresa." A matéria trazia uma foto de Eduardo num evento corporativo, ao lado de uma mulher loira elegante, identificada como Isabella Torriani, filha de um empresário italiano. Marina sentiu o mundo girar. Isso não pode ser verdade. "Marina, a foto é de ontem à noite. Tem até vídeo dele anunciando o noivado num evento da empresa." Com as mãos tremendo, Marina clicou no vídeo. Lá estava Eduardo, impecável num smoking preto, um microfone na mão, sorrindo para uma plateia de executivos. "É com grande alegria que anuncio meu noivado com Isabella Torriani. Esperamos que compreendam nossa necessidade de privacidade neste momento especial." Marina não conseguiu assistir até o final. Saiu correndo da livraria, ignorando os gritos de Bruna atrás dela. Correu pelas ruas da Augusta sem direção, lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando entender o que havia acontecido. Como Eduardo podia fazer isso com ela? Depois de tudo que haviam conversado, depois da reconstrução do relacionamento, depois de conhecer sua família. Chegou em casa em estado de choque. Carla e Júlia tentaram consolá-la, mas Marina se trancou no quarto e chorou até adormecer. Foi só na manhã seguinte, quando acordou com olhos inchados e o coração partido, que encontrou 23 chamadas perdidas de Eduardo e uma sequência de mensagens desesperadas. "Marina, por favor, me liga urgente." "Não é o que parece, eu posso explicar. Por favor, confie em mim mais uma vez." "Marina, eu te amo. Só você." Marina olhou para as mensagens com raiva e dor. Como ele podia esperar que ela confiasse depois de anunciar publicamente o noivado com outra mulher? Decidiu que não ligaria de volta. Se Eduardo quisesse explicação, teria que vir pessoalmente. Ele apareceu na porta do apartamento 2 horas depois, com a aparência de quem não havia dormido. Sem o smoking do evento, vestindo jeans e uma camiseta simples, parecia um homem comum devastado. "Marina, por favor, me deixa explicar." "Explicar o quê? Que você está noivo de outra?" "Que foi tudo uma farsa, um teatro para a imprensa." Eduardo passou a mão pelos cabelos. "Isabella é filha do maior investidor da Veridian na Europa. Ele estava ameaçando retirar todo o
Dinheiro da empresa se eu não parasse de me envolver com pessoas inadequadas. Foram as palavras dele. Marina o olhou com incredulidade. E você achou que fingir um noivado era a solução? Não, eu achei que era a única forma de ganhar tempo. Eduardo entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Marina, meu pai construiu essa empresa do zero. São milhares de empregos, famílias que dependem da Veridian. Eu não podia deixar tudo desmoronar por causa de um preconceito idiota. Então você escolheu a empresa em vez de mim. Não! A voz de Eduardo saiu mais alta que pretendia. Eu escolhi proteger você e nossa relação da única forma que consegui pensar no momento. O noivado foi anunciado ontem, mas Isabela e eu já acertamos que vai ser cancelado na semana que vem. Diferenças irreconciliáveis, ela vai dizer. Marina balançou a cabeça. Eduardo, você não entende. Você tomou uma decisão que afeta a nossa relação sem me consultar. De novo. Marina, não. Ela se afastou dele. Nós conversamos sobre honestidade, sobre enfrentar os problemas juntos. E na primeira grande crise, você volta aos velhos hábitos de tentar me proteger mentindo. Eduardo ficou em silêncio, e Marina pode ver nos olhos dele que sabia que ela estava certa. Sabe o que é mais triste? Continuou Marina. É que eu teria ficado do seu lado. Se você tivesse me contado sobre a pressão do investidor, sobre a ameaça à empresa, nós teríamos encontrado uma solução juntos. Mas você decidiu que era melhor me enganar. Marina, eu sinto muito. Você está certa. Eu errei. Errei feio. Eduardo se aproximou cautelosamente. Mas posso consertar isso. Vou cancelar toda essa farsa hoje mesmo. Vou tornar pública nossa relação. Não me importo mais com as consequências. Eduardo, pare. Marina respirou fundo. Você não pode consertar isso tomando uma decisão impulsiva na direção oposta. Você precisa entender que este relacionamento só funciona se formos uma equipe, e equipes não escondem informações cruciais umas das outras. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era sua secretária com voz tensa. Senhor Eduardo, o senhor precisa vir para a empresa imediatamente. A notícia do noivado vazou para a imprensa brasileira de forma distorcida e agora os jornais estão especulando que a senhorita Marina foi traída. Ela está sendo perseguida por paparazzi. Eduardo desligou e olhou para Marina com pânico. Merda! Marina, você não pode sair na rua agora. Ótimo! Além de mentir para mim, agora você me transformou na amante traída dos tabloides. Naquele momento bateram na porta. Carla atendeu e voltou com expressão preocupada. Mari, tem 3 caras com câmeras lá embaixo. E a dona do prédio disse que apareceram jornalistas perguntando sobre você. Marina olhou pela janela e viu uma pequena multidão se formando na calçada. Fotógrafos, repórteres e curiosos que haviam parado para ver o que estava acontecendo. Eduardo, você precisa resolver isso agora. Eu vou. Vou descer lá e dizer a verdade para todos eles. Não. Marina o segurou pelo braço. Se você fizer isso de forma impulsiva, vai piorar tudo. Você precisa pensar estrategicamente. Durante as próximas horas, Marina e Eduardo trabalharam juntos para resolver a crise. Ligaram para um assessor de imprensa competente, prepararam um comunicado oficial explicando a situação e planejaram uma entrevista coletiva onde Eduardo esclareceria tudo. Foi a primeira vez que enfrentaram um problema como verdadeiros parceiros, e Marina percebeu que, apesar do erro inicial, Eduardo estava realmente comprometido em fazer as coisas direito. A entrevista coletiva aconteceu no hotel onde tudo havia começado. Eduardo, vestindo um terno sóbrio, ficou de pé diante das câmeras com uma postura que Marina não havia visto antes. Vulnerável, humana, autêntica. Bom dia. Convoquei esta coletiva para esclarecer informações incorretas que estão circulando na imprensa sobre minha vida pessoal. Ele respirou fundo antes de continuar. Ontem anunciei um noivado que não era real. Foi uma tentativa mal concebida de proteger minha empresa de pressões externas relacionadas à minha vida pessoal. Reconheço que foi um erro grave, que machucou pessoas importantes para mim, e assumo total responsabilidade pelas consequências. Marina assistia da plateia, seu coração acelerado.
A verdade é que estou num relacionamento sério há 8 meses com Marina Santos, uma estudante de letras e escritora talentosa. Nossa relação é real, baseada em amor e respeito mútuos, e peço que a privacidade dela seja respeitada. Um jornalista levantou a mão. Senhor Eduardo, o senhor não acha problemático um homem da sua posição se relacionar com uma estudante pobre? Não existe um desequilíbrio de poder? Eduardo olhou diretamente para a câmera. Existe um desequilíbrio econômico, sim. Mas Marina é uma das pessoas mais fortes e íntegras que conheço. Ela me desafia intelectualmente, me apoia emocionalmente e me faz querer ser uma pessoa melhor. Se alguém está se beneficiando dessa relação, sou eu. Outra repórter perguntou. E sobre a pressão dos investidores? O senhor vai abrir mão de oportunidades de negócio por causa desse relacionamento? Vou abrir mão de qualquer negócio que exija que eu seja falso sobre quem sou e quem amo, respondeu Eduardo sem hesitar. Uma empresa que só prospera através de preconceito não é uma empresa que eu quero dirigir. Quando a entrevista terminou, Marina esperou Eduardo do lado de fora do hotel. Ele a viu e caminhou em sua direção com um sorriso cansado, mas aliviado. Como você acha que eu me saí? Bem, muito bem. Marina sorriu. Mas ainda estou brava com você. Eu sei. E você tem todo o direito. Eduardo pegou a mão dela. Marina, eu prometo que nunca mais vou tomar uma decisão que nos afete sem conversar com você primeiro. Não importa quão urgente seja a situação. E eu prometo não fugir na primeira dificuldade. Não importa quão assustada eu fique. 6 meses depois, Marina estava na Flip, a festa literária de Paraty, como uma das autoras convidadas. Seu romance Entre Mundos havia sido lançado pela Companhia das Letras e se tornara um sucesso de crítica e público. O livro contava a história de Lara, uma jovem escritora que se apaixona por um empresário mais velho e precisa navegar as complexidades de um amor que desafia convenções sociais. Era claramente inspirado em sua própria experiência, mas Marina havia conseguido transformar sua história pessoal em literatura universal. Durante sua palestra na Flip, Marina falou sobre a importância de autores da periferia terem voz na literatura brasileira, sobre como o amor pode ser revolucionário quando quebra barreiras de classe, e sobre encontrar coragem para contar suas próprias histórias. Escrever Entre Mundos foi uma forma de processar minha própria jornada, disse ela para uma plateia lotada. Mas também foi uma forma de dizer para outras jovens como eu que não precisamos escolher entre nossas origens e nossos sonhos. Podemos honrar de onde viemos e ainda assim buscar onde queremos chegar. Eduardo estava na plateia, no fundo do auditório, sorrindo orgulhoso. Após a palestra, eles caminharam pelas ruas históricas de Paraty de mãos dadas, conversando sobre o futuro. Estou pensando em deixar a presidência da Veridian, disse Eduardo casualmente. Marina parou de andar. Sério? Sério. Quero focar nos projetos sociais, talvez montar uma fundação que apoie jovens escritores da periferia. Usar meu dinheiro para algo que realmente importe. Isso não tem nada a ver comigo, tem? Tem tudo a ver com você, Eduardo sorriu. Você me mostrou que existe vida além dos negócios, que posso usar meus recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. Naquela noite, no hotel charmoso onde estavam hospedados, Eduardo fez uma proposta diferente de todas que Marina poderia imaginar. Quer escrever comigo? Como assim? Um livro sobre empreendedorismo social. Você com a sensibilidade de quem conhece as necessidades da comunidade, eu com a experiência de quem entende como mobilizar recursos. Eduardo se sentou na varanda do quarto, olhando para o mar. Poderíamos viajar pelo Brasil, conhecer projetos incríveis, entrevistar pessoas inspiradoras. Marina se sentou ao lado dele. Isso seria como uma lua de mel antecipada. Eduardo riu. Seria mais como uma parceria profissional entre 2 pessoas que se amam e querem fazer diferença no mundo. Parceria profissional, repetiu Marina, gostando do som. Gosto disso. Nada de um sendo salvador do outro. Exatamente. 2 inteiros que escolhem construir algo juntos. 1 ano depois, Marina e Eduardo se casaram numa cerimônia simples no Capão Redondo.
A festa foi na rua mesmo, com mesas improvisadas, música ao vivo de um grupo de samba local e comida feita pelas vizinhas de Dona Célia. Eduardo usava um terno simples comprado numa loja popular e Marina um vestido de noiva costurado pela própria mãe. Não havia luxo ostensivo, paparazzi ou lista de convidados VIP. Havia amor, família, comunidade. Durante a cerimônia, Marina leu votos que havia escrito na véspera. Eduardo, você me ensinou que amar alguém não significa perder sua identidade, mas encontrar uma versão melhor dela. Prometo continuar sendo a mulher que você se apaixonou, corajosa, questionadora, independente, enquanto construímos uma vida que honre tanto de onde viemos quanto para onde vamos. Eduardo, com lágrimas nos olhos, respondeu: Marina, você me salvou de uma vida vazia disfarçada de sucesso. Me ensinou que verdadeira riqueza está nas conexões humanas, na arte, no amor. Prometo usar todos os recursos que tenho para amplificar sua voz e apoiar seus sonhos, nunca para diminuí-los. 2 anos depois, Marina e Eduardo lançaram juntos o livro Brasil Invisível, Histórias de Transformação Social, uma coletânea de reportagens sobre projetos comunitários pelo país. O livro se tornou best-seller e gerou recursos para a Fundação Santos Mendoza, criada por eles para apoiar jovens escritores da periferia. Marina havia se tornado uma das vozes mais respeitadas da literatura brasileira contemporânea, e Eduardo descobrira uma paixão por investimento social que nunca soubera que tinha. Numa manhã de dezembro, sentados na varanda da casa que haviam comprado na Vila Madalena, um meio-termo entre o luxo da cobertura dele e a simplicidade do apartamento compartilhado dela, Marina anunciou uma novidade. Eduardo, estou grávida. Eduardo quase derrubou a xícara de café. Sério? Sério. 8 semanas. Ele se levantou e a abraçou, girando-a no ar. Marina Santos Mendoza, você continua me surpreendendo todos os dias. E pretendo continuar. Para sempre. Enquanto se beijavam ali na varanda, com o sol da manhã iluminando a cidade que os havia visto se conhecer, se separar, se reencontrar e se escolher, Marina pensou na garota de 22 anos que havia derramado champanhe num homem de terno numa noite qualquer. Aquela garota jamais poderia imaginar que estava prestes a viver a maior história de amor da própria vida. Uma história que começou com um acidente, sobreviveu a todas as tempestades e se transformou na base sólida de uma vida construída a 4 mãos. Porque às vezes o amor não é um conto de fadas. Às vezes é ainda melhor. É uma história real de 2 pessoas imperfeitas que escolhem todos os dias construir algo bonito juntas. E enquanto Marina sentia o bebê crescer dentro dela, sabia que estava pronta para escrever o próximo capítulo dessa história. Não mais como uma menina sonhadora, mas como uma mulher que havia aprendido que o final feliz não é um destino, mas uma escolha diária de amar e ser amada com coragem, honestidade e inteireza. No final das contas, ela descobrira que sua vida não era pequena demais para grandes acontecimentos. Era exatamente do tamanho perfeito para uma grande história de amor.